Continuando nossa análise sobre o lançamento oblíquo, na videoaula passada a gente obteve o tempo de subida do projétil, analisando o nosso esquema geral aqui, no plano cartesiano, dois eixos espaciais, um eixo horizontal, um eixo vertical, onde a gente tem aqui representado a trajetória parabólica do nosso projétil, saindo do ponto de lançamento, na origem do nosso sistema de coordenadas, aqui o ponto 1, estágio 1, e passando pelo estágio 2 e chegando ao estágio 3, onde a gente mede, onde a gente conclui aqui o tempo de subida desde o lançamento. Nosso trabalho agora nessa videoaula vai ser calcular o tempo inteiro, o tempo para o projétil ser lançado aqui da nossa origem, que a gente pode pensar como um lançamento a partir do solo, e o tempo necessário para que o projétil retorne ao solo, saindo do ponto 1 e chegando no ponto 5. E o que eu vou mostrar para vocês é que a gente consegue obter esse tempo, que eu vou chamar de tempo de voo, ou seria o tempo total do lançamento do projétil. A gente consegue obter esse tempo através das duas equações ao longo do eixo Y, as duas equações que a gente está usando para o movimento uniformemente variado ao longo do eixo Y. A gente consegue obter tanto utilizando a equação horária da posição, como também utilizando a equação horária da velocidade, certo? E, mais uma vez, relembrando que a gente já fez na videoaula passada, se não viu, eu vou deixar aqui no card para vocês voltarem lá e assistirem, onde a gente calculou o tempo de subida. O que a gente precisa saber? Como o projétil vai sair da origem, ponto 1, e vai terminar o processo, o tempo que eu quero calcular é quando o projétil chega aqui no nosso estágio 5, então eu vou precisar saber as características desse lançamento, tanto no ponto 1, que a gente tem aqui as velocidades, V0y no eixo Y, V0x no eixo X. Isso aqui é uma característica, como eu já falei para vocês, só do momento do lançamento. E o vetor velocidade e as componentes Vy e Vx são componentes dependentes do tempo. Então, elas estão toda hora mudando, com exceção da componente horizontal, que eu já falei para vocês, que não tem variação no tempo, porque no eixo horizontal a gente tem um movimento uniforme. Mas as outras componentes, elas variam no tempo, então, tanto o meu vetor V como a componente Vy vai variando até o projétil chegar no final, no estágio 5. Preciso saber dessas características. No lançamento, eu estou partindo da origem, x0 igual a 0, y0 igual a 0, velocidade v0x, v0y. Quando eu volto aqui para a posição verticalmente, eu estou de volta à coordenada y igual a 0, estou de volta ao solo. O que é que eu tenho? Eu tenho que a velocidade ao longo do eixo x continua sendo a mesma velocidade do início. A velocidade ao longo do eixo y, apesar de ter o mesmo módulo da velocidade inicial, a minha componente dependente do tempo, que é a componente Vy, agora vale menos V0y, mesmo tamanho, mesmo módulo da velocidade inicial, mas agora vertical para baixo. E as coordenadas desse ponto aqui, quando eu chego no estágio 5, é o que? Y volta a ser 0, eu tenho a mesma coordenada y do início, mas aí minha coordenada x não é mais 0, como era no início. Agora minha coordenada x é o próprio alcance do lançamento oblíquo, a gente vai achar a expressão para ela, para o alcance em vídeos posteriores. Mas é isso, preciso saber as características no ponto 1, no ponto 5, e aí eu posso utilizar tanto a equação horária da posição, como a equação horária da velocidade, você que escolhe. Eu vou fazer com as duas, para vocês verem que é possível fazer com as duas. Eu vou começar a dar mais difícil, A que dá mais trabalho de utilizar para encontrar esse tempo de voo é utilizar a equação horária da posição, onde eu tenho aqui a minha coordenada y do lançamento, sendo dada por V0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Já obtive essa equação anteriormente, então não vou mais ficar explicando o que é essa equação. Se não viu o primeiro vídeo da série, vou deixar aqui também no card para vocês voltarem lá e assistirem, certo? O que é que eu vou fazer? Como eu quero calcular o tempo de voo, o que é que eu tenho? A coordenada y, quando eu atinjo o meu tempo de voo, eu conheço quem é essa coordenada. Acabei de falar quando eu estava lá mostrando na figura.
quando eu concluo o tempo total do lançamento, a minha coordenada y lá no estágio 5, lá no final, quando eu retorno ao solo, é exatamente y igual a 0, certo? E aí o que é que eu tenho? Eu tenho uma equação de segundo grau que eu preciso resolver. Se vocês se lembram, quando a gente tem, né, equação de segundo grau, ela tem duas raízes, né? Quando eu pego aqui a minha equação é igual a ela a 0, então eu vou querer encontrar quais são as raízes dessa equação. Equação de segundo grau tem duas raízes, ou seja, eu tenho duas soluções para tempo para essa equação aqui. Por que existem duas soluções para o tempo? Exatamente porque, quando eu coloco y igual a 0, não existe só um tempo em que y é igual a 0, como eu mostrei para vocês. Existem dois tempos em que y é igual a 0. Volta lá na figura. Quais são os tempos em que y é igual a 0? Y é igual a 0 no momento do lançamento, né? Tá aqui a minha coordenada y, estou partindo da origem do lançamento. Então, no estágio 1, no ponto 1 aqui do meu lançamento, eu tenho exatamente coordenada y igual a 0. E qual é o outro tempo em que eu vou ter y igual a 0? Logo em seguida, depois do lançamento, o valor da coordenada y vai aumentando, 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 até eu chegar na altura máxima, e ela volta a diminuir, e ela volta a ser 0 exatamente quando? No final do lançamento, né? Então, existem dois tempos em que eu tenho coordenada y igual a 0. No lançamento e quando eu termino o lançamento, que é quando eu tenho aqui o tempo total de voo, certo? Então, é justamente por isso que a minha equação horária da posição é uma equação de segundo grau e eu tenho duas soluções para ela. Uma, vocês já sabem qual é a primeira solução, né? É no tempo t igual a 0, já que eu defini que o momento do lançamento seria o tempo 0. Então, o que é que eu vou fazer? Vou resolver a equação para a gente ver que realmente, né, uma solução vai ser 0 e a outra solução vai ser o tempo de voo. Então, simplesmente aqui, o que é que eu fiz? Né? Simplesmente coloquei o 0, que estava aqui na esquerda, passei para a direita. E aí, o que é que eu faço? Nessa equação aqui, poderia usar a fórmula de Bhaskara? Poderia usar a fórmula de Bhaskara, não tem problema nenhum. Sendo que existe, né, como aqui eu não tenho o termo independente da equação de segundo grau, o fator C, né, que no termo lá genérico de uma equação de segundo grau, ele é 0. Então, eu só tenho aqui coeficientes A, que é menos g sobre 2, e o coeficiente b, que é v0y. Nesses dois termos, eu tenho a variável t. Então, eu posso colocar uma variável t em evidência. Então, nesse primeiro termo aqui, vai ficar dentro do parênteses só v0y, porque eu vou ter que multiplicar, né, pelo t que está do lado de fora, obtenho esse termo aqui. E para esse segundo termo aqui, quando eu colocar o t aqui em evidência, em vez de ficar t ao quadrado, vai ficar só t, porque quando eu multiplicar esse termo por esse aqui do lado de fora, aí eu volto a ter o t ao quadrado. Então, coloquei uma variável t em evidência, e agora eu tenho que a multiplicação desse termo entre parênteses vezes essa variável t tem que ser igual a 0. Por que que assim é mais fácil a gente resolver? Porque eu tenho uma multiplicação de dois termos, um que está no parêntese e outro é a variável t, e essa multiplicação tem que ser igual a 0. Qual é a primeira possibilidade que eu tenho para uma solução para essa equação? Como eu tenho uma multiplicação, se eu introduzir um valor 0 nessa multiplicação, então eu tenho a minha equação satisfeita desde que o outro termo não seja 0. Então, o que é que eu faço? Eu imponho primeiro que se esse valor aqui, entre parênteses, não for 0, e a minha variável t for 0, então eu tenho uma solução para essa equação, certo? Que é t igual a 0. Então, t igual a 0 é a primeira solução para a minha equação e a solução trivial. Por que é a solução trivial? Porque desde o início do problema, eu já defini que no momento do lançamento, o tempo seria t igual a 0. E eu sei que um dos momentos em que o y, né, a coordenada y é 0, é justamente no lançamento. Então, já sabia que t igual a 0 tinha que ser uma solução dessa equação. É o que a gente encontrou, né? Se o que está entre parênteses não for 0 e esse t for igual a 0, ok, minha equação está satisfeita. Qual é o outro caso? A outra raiz dessa equação é se o meu valor de t não for 0, isso aqui que está no parêntese obrigatoriamente tem que ser igual a 0. Certo? Se meu valor de t não for 0, obrigatoriamente o que está aqui no parêntese tem que ser
igual a zero. Então é daí que vai sair a segunda solução dessa equação. E aí esse segundo tempo eu sei que é o meu tempo de voo, porque quando o projétil vai ter coordenada y igual a zero, é justamente quando ele está lá no estágio 5, é quando ele está completando o trajeto inteiro. Então está aqui, v0y menos g, aí agora já coloquei tempo de voo, né? Sobre 2 é igual a zero, daqui vai sair o que eu estou procurando, tempo de voo desse projétil. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que isolar agora quem é tempo de voo. Então vamos simplesmente o quê? Peguei esse v0y, eu passo para a direita, apareceu aqui na direita, sendo que perceba, né? Aqui eu já tenho uma modificação, porque esse termo aqui está negativo, vou deixar ele aí negativo. Se eu passar o v0y para o outro lado, ele também vai negativo. Aí eu vou ficar com dois termos negativos dos dois lados. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente me livrar desse termo negativo multiplicando por menos 1 dos dois lados da equação. Ou então pegando um menos, né, que significa menos 1, passando para o outro lado, menos dividido por menos, menos 1 dividido por menos 1 dá mais. Então simplesmente o que eu fiz foi pegar esse v0y, passa para a direita, seria negativo, mas aí eu consigo me livrar, cortar, né, esses dois menos dos dois lados da equação. Fico com g vezes tempo de voo sobre 2 é igual a v0y. E agora simplesmente pegar o 2, passar para o outro lado multiplicando v0y, o g vai passar dividindo. Está aqui, né? Tempo de voo desse projétil é 2 vezes a componente v0y da velocidade, né, no momento do lançamento, dividido pela aceleração da gravidade. E o que é que você consegue ver? Se você olhar para o tempo de subida, o que a gente calculou na videoaula passada, tempo de subida era simplesmente v0y dividido por g. Tempo de voo é 2 vezes v0y dividido por g. Ou seja, o tempo de voo é o dobro do tempo de subida. Como a gente espera, como a gente já entende, existe uma simetria nesse problema. Deixa eu voltar aqui na figura. Exatamente, a gente tem uma parábola em que o mesmo tempo que esse projétil demora para chegar na altura máxima é o tempo que o projétil vai demorar para sair da altura máxima e voltar para a coordenada y igual a zero, certo? Essa parábola é simétrica, tanto em termos geométricos, como em termos também dos tempos decorridos para eu fazer esses deslocamentos na subida e na descida. Então, se para o tempo de subida eu tenho v0y sobre g, o tempo total de voo vai ser 2 vezes esse tempo, né? 2 vezes v0y dividido por g. Então tá aqui, né? Simplesmente no lugar de v0y, coloco em termos de v0 e seno de θ, como a gente já obteve. Então vai ficar que o tempo de voo é 2 vezes v0 seno de θ dividido por g. v0 vezes seno de θ dividido por g é igual a v0y dividido por g. Isso aqui é o tempo de subida. Então o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Ok. Está feito nosso problema. A gente encontrou o tempo de voo em termos das variáveis do problema, v0, θ e g. Sendo que a gente escolheu encontrar esse tempo de voo a partir da equação horária da posição aqui para a nossa coordenada y. Mas existe um outro caminho que é mais rápido, mais fácil, não tem equação de segundo grau, que era se eu tivesse decidido resolver o problema utilizando a equação horária da velocidade ao longo do eixo y, né? A equação horária da velocidade para o VY. Vamos fazer com ela e a gente vai ver que é muito mais rápido. Então tá aí, VY é igual a V0Y menos G vezes T. E o que é que eu sei? Eu conheço a minha velocidade no momento do lançamento e se eu quero obter tempo de voo, o que é que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer a velocidade no final do processo, que é a velocidade quando o projétil retorna ao solo. Eu conheço essa velocidade? Conheço, já mostrei para vocês na figura. No momento do lançamento, minha velocidade VY é a velocidade de lançamento, V0Y, e quando o projétil retorna ao solo, a minha velocidade VY agora é menos V0Y. Mesmo módulo, sentido contrário, menos V0Y. Então, vou colocar que a velocidade final VY vai ser menos V0Y. E quando eu colocar, aí eu vou ter, né, o tempo de voo. Você lembra que quando eu estava resolvendo para encontrar o tempo de subida, o que é que eu substituí? Que VY é igual a zero. VY é igual a zero, encontro o tempo para sair da origem e chegar na altura máxima. Se agora eu substituo no lugar de VY menos V0Y, agora eu vou ter o tempo total para sair
do ponto de partida e retornar ao solo. Bem simples, a gente vai resolver muito mais rápido. No lugar do VY, coloco menos V0Y. Automaticamente, quando eu substituo VY por menos V0Y, aparece aqui tempo de voo. O que eu vou fazer? Posso pegar esse menos G vezes tempo de voo, passar para a esquerda, vai passar positivo, e esse menos V0Y passo para a direita para se somar com esse V0Y que já tem aqui. Vou jogar esses termos negativos, um para a esquerda e o outro para a direita, para ficar com tudo positivo. Então vai ficar G vezes tempo de voo é igual a V0Y mais V0Y, duas variáveis iguais, né? X mais X dá 2X, V0Y mais V0Y dá 2V0Y. Tempo de voo vai ser o quê? Você vai pegar o G, passar para o outro lado dividindo, vai ser tempo de voo é 2V0Y sobre G. E aqui, né, se eu substituir quem é V0Y, V0Y é V0 seno de θ, então eu fico que o tempo de voo é justamente aquela expressão que a gente obteve, né? 2 vezes V0Y seno de θ sobre G. Isso aqui é o tempo de subida, então é 2 vezes o tempo de subida, sendo que por esse caminho aqui é muito mais rápido, muito mais prático, não preciso resolver uma equação de segundo grau, muito embora a gente viu, né, que dá para eu fatorar uma variável t, colocá-la em evidência, e aí eu também saio mais rápido, né? Mas aqui é simplesmente uma equação de primeiro grau. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa dúvida, deixa comentários para a gente poder desenvolver, né, o conteúdo. Quanto mais comentários e dúvidas vocês colocarem, mais eu vou poder entender quais são as questões que vocês têm, as dificuldades. Então é isso e até a próxima.